Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 19, versículo 16. Abra sua Bíblia, o seu smartphone, o seu tablet, o que é que você trouxe que tem a palavra de Deus, né? Abra nesse momento para que a gente possa estudar um pouquinho aquilo que Deus tem para nós nesta manhã. Eu vou marcar aqui no meu cronômetro, agora são 11h25, é isso, né? Eu vou marcar aqui 20 minutos, né, para trazer a mensagem para vocês. Tinha uma pessoa que eu admirava muito, ele é falecido, o pastor Rui Nagel, né, e ele dizia o seguinte, né, fala bem quem fala pouco, né? Ele era muito objetivo nas coisas, né? Os tesoureiros normalmente gostam de ser objetivos, e ele, várias vezes, ele ia fazer um devocional e ele dizia, olha, fala bem quem fala pouco, né? E eu guardei isso como uma regra de ouro. Todos acharam? Né? Incline a sua cabeça, vamos pedir a bênção de Deus para estudarmos a sua palavra. Bondoso Deus, ao abrirmos a tua palavra, que a nossa mente, o nosso coração possa estar aberto ao que vamos ler aqui. Sabemos que cada palavra do texto bíblico tem ensinamentos para nós, e que ao sairmos daqui, o nosso coração possa estar preenchido com o teu amor e com a tua graça. Ensina-nos nesta manhã, em nome de Jesus oramos, amém. Qual que é o título na sua Bíblia aí dessa parte? O jovem rico. Eu vou ler o texto e depois nós vamos fazer aqui algumas considerações, algumas reflexões. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou, mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou, quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem, tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Você conhece essa história, né? E eu recomendo que, se você puder, hoje à tarde, né, vai lá no livro Desejado de Todas as Nações, capítulo 57, né, e você vai ver a descrição que a Pena Inspirada faz desse episódio na vida de Jesus e na vida daquele jovem. Nós não sabemos o nome daquele jovem, mas o que a Pena Inspirada e a Bíblia diz é que aquele jovem era um jovem que, na sua sinceridade, ele procurou Jesus e ele fez uma pergunta fundamental. O Espírito de Profecia diz isso, né? Ele fez uma pergunta fundamental. E eu pergunto para você, se você tivesse a oportunidade de marcar um encontro com Jesus, né? Ali, vamos ver um lugar que eu conheço aqui na Zona Norte, né? Como é que é? Curva ou é volta do Guerino? Volta, né? Na volta do Guerino, diz, Senhor, vamos marcar para amanhã cedo, ali na volta do Guerino, né? Onde era o consultório do Dr. Paris, né? Eu me tratei ali no Dr. Paris um tempo, né? Lá atrás, há uns 20 anos atrás, né? Ali na frente do consultório do Dr. Paris, eu quero marcar um encontro contigo, né? E Jesus me mandasse um e-mail, me mandasse uma mensagem dizendo, combinado, né? Amanhã, 9 horas, eu vou te atender lá na volta do Guerino. Eu talvez passasse essa noite pensando, o que é que eu ia perguntar para Jesus? Como é que eu ia, né? O que que eu que pedi, né? Eu que cheguei, o que é que eu vou perguntar para Jesus? E talvez na sua mente possam passar muitas perguntas. Talvez você esteja
passando por um problema de saúde, você diria, eu vou perguntar, eu não tenho o resultado do exame ainda, eu vou perguntar se eu estou bem de saúde. Talvez você tenha filhos e esteja preocupado com a formação dos seus filhos, e você diga, eu quero perguntar para Jesus, o que é que eu tenho que fazer para manter meus filhos na igreja? Uma pergunta importante. Talvez você esteja procurando um emprego, fez uma entrevista de emprego, não recebeu o retorno ainda, e você diz, eu vou perguntar para Jesus do meu emprego. Mas talvez, lá pelas 2 da manhã, você não conseguiu dormir, talvez venha à sua cabeça, a seguinte sensação, bom, todas essas perguntas têm a ver com esse plano aqui, tem a ver com os meus problemas, mas a pergunta fundamental que eu posso fazer para Jesus é de, Senhor, o que é que eu posso fazer para o quê? Para herdar a vida eterna. O que eu faço? O Senhor que me conhece melhor do que eu, o que eu preciso fazer para ser salvo? Existe pergunta mais importante do que essa? O que vocês acham? Sim ou não? Não. Porque se você vai arrumar um emprego essa semana ou daqui 2 semanas, a eternidade é mais importante do que o emprego. Se você está com um problema de saúde, que pode ser um problemão ou um probleminha, a eternidade é mais importante do que o seu problema de saúde. Se você está passando por alguma luta pessoal na sua família, tudo isso é importante, mas a salvação é mais importante do que isso. Aquele jovem, quando encontrou-se com Jesus, ele fez a pergunta fundamental, a pergunta existencial de qualquer pessoa que crê em Deus é, Senhor, o que é que eu preciso fazer para alcançar a vida eterna? A Pena Inspirada diz que Jesus leu o coração daquele jovem. Jesus leu o coração daquele jovem. Mas Jesus, como um grande mestre, ele não deu a resposta logo de cara. Bons professores não dão só a solução do problema. Eles desenvolvem o conhecimento para que o aluno cative a sua atenção e para que ele possa refletir naquilo que o professor está explicando. E Jesus, como um grande mestre, ou o maior mestre que já viveu nesta terra, Jesus começa a interagir com aquele jovem. Jesus diz para ele, olha, por que você me pergunta acerca do que é bom? Bom, só existe um, que é Deus. Agora, se você quer ter a vida eterna, o que Jesus disse para o jovem? Guarda o quê? Os mandamentos. Os mandamentos. Agora, quem era aquele jovem? Ele era um judeu influente, a Pena Inspirada diz isso. E se existe uma coisa que o judeu faz bem, é o quê? É guardar os mandamentos. Um judeu guarda os mandamentos, e naquele tempo, muito mais do que hoje, um judeu, ele guardava os mandamentos com perfeição. O judeu era tão aficionado por guardar os mandamentos, que além dos 10 mandamentos, eles haviam criado mais de 1.400, vou usar um termo, tem advogados aqui não? Tem alguém que é advogado? Não tem. Eles haviam criado mais de 1.400 leis complementares, mais leis que ajudavam a pessoa a guardar os 10 preceitos fundamentais da palavra de Deus. E essas leis eram leis humanas. Se você estudar um pouquinho, você vai ver que o judeu, ele, para guardar o sábado, eles criaram várias regras. Por exemplo, no sábado, você não poderia
cuspir no chão. Você vai dizer que é isso? Diz, é. Porque a saliva mais o pó poderia formar uma massa, e fazer massa no sábado era trabalho, né? Então você não podia, né? E eu como, né, assim, a gente fica pensando nessas coisas, né? Eu falei, já sei como é que eu poderia fazer isso no sábado, né? Teria que cuspir na água, né? Uma saída, né? Uma saída. Você sabia que o judeu tinha uma quantidade fixa de passos que ele podia dar no sábado? E um judeu, então, quando ele precisava andar mais longe no sábado, ele fazia o seguinte: durante a semana, ele contava aqueles passos e ele deixava um pouco de comida no final dos passos que ele podia dar, porque a lei dizia que se ele parasse e comesse, renovava o crédito, né? Que nem crédito celular, recarregava o crédito da caminhada. Então, se ele precisava caminhar vários quilômetros no sábado, ele ia contando a quantidade específica de passos que ele podia dar no sábado, deixava um pouquinho de comida, então ele dava os passos, comia um pouquinho e dava mais a quantidade de passos. E lá na segunda recarga de crédito de passos do sábado, ele comia mais um pouquinho, né? E ele podia continuar caminhando, né, até chegar no lugar onde ele precisava. Mas ele precisava deixar a comida lá ou comer alguma coisa em cada um desses lugares, né? Você vai dizer, mas que coisa esquisita, eu também acho. Mas essas eram regras que os judeus tinham. E Jesus, quando responde o jovem, Jesus não cria nenhuma outra regra, né? Jesus disse, olha, guarda os mandamentos. E o jovem diz, será que ele tem algum mandamento que eu não conheço, né? E ele pergunta para Jesus, quais mandamentos? E o que Jesus diz? Jesus responde o óbvio, né? Jesus responde o óbvio, né? Só, olha, né, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, né, e ame o seu próximo, né, como a ti mesmo. E o jovem ficou intrigado, porque ele respondeu para Jesus o seguinte: Senhor, isso eu faço desde que eu me conheço por gente. Eu vou à igreja, eu vou à sinagoga desde que eu nasci. Eu fui apresentado na sinagoga. Eu faço isso tudo. E Jesus sabia que ele fazia. Jesus tinha lido o coração dele, Jesus conhecia a vida dele. E aí começa a parte que realmente faz a diferença. O jovem diz, versículo 20: tudo isso tenho observado, que me falta ainda? E agora então Jesus começa a responder de fato a primeira pergunta que o jovem fez. E Jesus diz para ele, se você quer ser perfeito, o que é que Jesus disse aí? Vai, faz o quê? Vende todos os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. Será que o que Jesus está dizendo é o seguinte aqui, que nenhum rico vai entrar no céu? Será que é isso? Será que Jesus está dizendo aqui, olha, você tem que fazer um voto de pobreza, porque senão você não vai ter a vida eterna? O que vocês acham? Sim ou não? Não, não tem nada a ver com isso. O que Jesus estava dizendo para aquele jovem é: o que ocupa o primeiro lugar na sua vida não são os mandamentos de Deus, não são, você faz, né? Você faz, mas não é isso que ocupa o primeiro lugar na sua vida. As tuas intenções, as tuas ações, tudo o que você faz tem um único objetivo: acumular riquezas. Você já ouviu essa frase porque ela é quase um chavão, né? Deus não ocupa outro lugar que não seja o primeiro. Na nossa vida, Deus não ocupa outro lugar que não seja o primeiro. Se eu e você queremos a vida eterna, as coisas de Deus precisam ocupar o primeiro lugar na nossa vida.
essa resposta que Jesus deu para aquele jovem era a resposta customizada, né? Frase nova aí, né? Palavra nova, customizada para ele. Era uma resposta individual, era a resposta para o problema daquele jovem. E eu queria fazer uma pergunta para você. Se de fato você tivesse se encontrado com Jesus na volta do Gerino e feito a pergunta para Jesus: Senhor, o que é que me falta para alcançar a vida eterna? O que é que Jesus responderia para você? Para você, né, do seu tamanho. O que é que te vestiria perfeitamente? Quando, né, há um tempo atrás aí, a gente ia muito em alfaiate, né? A gente ia bastante em alfaiate. E o que o alfaiate fazia? Ele olhava para você e dizia assim: o teu tamanho é 52. Não. O alfaiate pega a fita métrica, o que ele faz? Mede o braço, mede a cintura, mede o outro braço, e se você tiver um braço diferente do outro, ele vai fazer um terno, uma camisa, o que é que você for fazer lá, e dizer o seguinte: o teu braço direito tem 53 centímetros, o teu braço, errado, né? O teu braço direito, né, tem 53 centímetros, e o teu braço esquerdo tem 50, então eu vou fazer a manga do direito com 53 e a manga do esquerdo com 50. Eu tenho diferença de tamanho de perna, 1,5 centímetro. Sei lá por quê. Mas já me mediram lá e só a perna é tamanho diferente. Então, se eu vou a um alfaiate, né, e quando eu vou tirar a medida, eu falo: olha, eu tenho uma perna maior do que a outra. Né? E ele vai lá, ele mede a sua perna e diz: então eu vou fazer a calça para você com esse. Agora, se você vai a uma loja, você compra um terno naquele tamanho, né? Se as mulheres vão a uma loja comprar um vestido, você compra o vestido daquele tamanho, depois tem que mandar ajustar, né? Mas se você for a uma costureira, ela vai medir a sua cintura, né, em 2, 3 lugares, né? Vai medir a largura da perna, vai medir a largura do braço, para que a roupa, quando você for provar, ela fique exatamente do seu tamanho. O que Jesus fez para aquele jovem foi dar a resposta exatamente do tamanho da necessidade dele. A Pena Inspirada diz que aquele jovem, livro desejado de todas as nações, ele amava mais os dons de Deus do que o Deus dos dons. Outra frase de Ellen White: aceitá-las, as orientações de Jesus, e obedecer-lhes era a única esperança de salvação para o jovem. Ele não tinha outra esperança de salvação. Meu irmão, minha irmã, o mesmo convite de Jesus, ele ecoa através dos séculos. O mesmo apelo de Deus dizendo: se você quer ser um bom cristão adventista, se você quer ter a eternidade, você precisa me colocar em primeiro lugar na sua vida. Para aquele jovem, a única maneira dele ser salvo era ele se desfazer daquilo que ocupava o primeiro lugar na sua vida, para que Deus fosse colocado em primeiro lugar. Porque Jesus disse: olha, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e depois vem e segue-me. Eu não sei que resposta Jesus daria para você. Talvez para alguns de nós a resposta até fosse a mesma. Porque tem gente que tem lutas na área de fidelidade. Ama mais o dinheiro do que quem te dá força à vida para você conseguir o dinheiro. Tem gente que
ama mais a sua televisão do que as coisas de Deus. Você vai pôr a mão na cabeça e dizer, que é isso? Mas, uma vez aqui em Porto Alegre, quando eu era garotão, eu fui num curso, desses oferecido por... E o sujeito não era um curso da igreja, era um curso desse que se oferece de formação de liderança. Ele fez uma brincadeira, não fazia parte do curso, Ele disse o seguinte: o que é prioridade na sua vida? E eu, como um bom adventista do sétimo dia, mesmo jovem, eu coloquei assim: Deus, família, trabalho, só aquilo assim. E aí, depois que eu coloquei lá, ele pediu pelo menos 5 coisas que eram prioridades na minha vida. E ele disse: agora então, todo mundo colocou, o que é que você colocou? Cada um foi lendo lá, a gente estava nos 10 ou 12, era um treinamento pequenininho. E ele disse assim: então agora coloque do lado quanto tempo você gasta com cada uma dessas coisas. E eu te sugiro que você, além de ler o capítulo 57 do Desejar de Todas as Nações, pode fazer isso hoje à tarde também. E é impressionante como a gente inverte as prioridades quando a gente mostra o tempo que gasta com elas. E ele disse o seguinte: a lista real é a lista do tempo e não a lista que você conscientemente colocou como sendo o ideal. E eu te pergunto, quanto tempo você gasta com Deus por dia? Pode ser que dentro da sua prioridade, dentro daquilo... O relógio aqui já disse que meus 20 minutos acabaram. Quando você coloca quanto tempo você gasta com cada coisa, você vai ver que a prioridade é diferente. Quanto tempo você gasta com Deus? Talvez Deus vai dizer para você: filho, você tem que, vende, e eu não tenho nada contra a televisão, irmãos, é só para nós, vende a tua televisão, porque você topa ficar 2 horas assistindo um jogo e vendo, Não vou perguntar aqui quem é gremista, mas essa semana foi uma semana ruinzinha, A Ponte Preta deu um estrago, Quanto tempo você fica? Você fica lá 2 horas e nem pisca. Agora tenta ler 2 horas a Bíblia para você ver, dá um sono lascado. E o que na vida cristã, o que é mais importante? Não tem problema, pode assistir o jogo. Não sou contra isso. Mas é que às vezes nós gastamos muito mais tempo com coisas que não nos levam a nada do que com coisas que fazem a diferença na nossa vida. Todo mundo aqui vai dizer: a minha família é uma prioridade. Quanto tempo você gasta com a sua família? Ou você chega em casa e o dia foi tão que o teu filho vem brincar com você e você diz: hoje não. Pai, vamos... Hoje não. Pai, vamos jogar uma bola. Hoje não. Pai, vamos brincar de carrinho. Diz amanhã, E você conhece a história, Fiado só amanhã, às vezes é nunca. Não tem tempo, não tem paciência, gastou toda a sua energia durante o dia, e depois você quer dizer: não, a minha família é prioridade. Quantas vezes você levou a sua esposa para um programa diferente, um programa especial? Às vezes a gente gasta 30 mil para trocar de carro novo, mas não gasta 2 mil para sair com a família um final de semana num hotel, para ter um momento de família. O que Jesus estava dizendo para aquele jovem era que ele devia inverter as prioridades da sua vida. Encerrando, os bens do príncipe lhe foram confiados para que se demonstrasse um fiel mordomo de Deus. Os bens que Deus deu para aquele jovem era para que ele demonstrasse a sua fidelidade para com Deus. O tempo que Deus dá para você é para que você demonstre fidelidade para com Deus. A família que Deus deu para você é para que você demonstre fidelidade para com Deus. A saúde que Deus te deu
é para que você demonstre a fidelidade para com Deus. O triste da história é que tem o último versículo. E o último versículo diz que o jovem até ali estava fazendo tudo certo. Ele marcou um encontro com Jesus. Você pode marcar um encontro com Jesus a qualquer momento, porque no momento que você começa a estudar a palavra de Deus e ora, você tem um encontro com Jesus. Ele fez a pergunta certa, ouviu a resposta certa do tamanho dele. E sabe o que é complexo em nós seres humanos? É que nós, mesmos conscientes, nós às vezes fazemos aquilo que é contrário à nossa consciência. Porque a Bíblia diz que ele se entristeceu. Ele se entristeceu quando ouviu a palavra de Jesus. E se ele se entristeceu, é porque ele, o quê? Concordou, ele aceitou. Né? Ele diz, é verdade, né? E eu fico triste por isso. Mas humanamente o que é que ele fez? A Bíblia diz que ele foi embora triste, porque ele era dono de muitas riquezas. Ele não foi capaz de mudar. Tudo certo até o momento da decisão. Encontrou-se com Jesus, pergunta certa, resposta certa, reconheceu, e na hora H de dizer, então eu vou mudar, o que ele fez? Virou as costas e foi embora. Aquele jovem deu as costas para a única oportunidade de salvação para a sua vida. Ele deu as costas para a resposta da pergunta fundamental que ele fez para Jesus. E eu quero encerrar com uma pergunta para você. O que é que você tem respondido ao convite de Jesus? Quando Jesus diz para você, filho, gaste mais tempo comigo, você fica triste e continua igual? Ou você fica triste e começa a mudar? Quando a palavra de Deus diz para você, olha, os dons que você tem na mão, é para você exercer a sua liberalidade e a sua fidelidade. Você fica triste, mas continua igual, ou você fica triste e muda? Porque para nós, adventistas do sétimo dia, se Jesus dissesse, guarda os mandamentos, a nossa resposta seria a mesma. Eu nasci na igreja. Os 10 mandamentos estão na minha cabeça desde que eu nasci. Mas a salvação não está só em fazer, mas em sentir, em fazer o algo mais. E o meu desejo, a minha oração, é que você reflita nisso. Reflita no segue-me que Jesus está, através da sua palavra, trazendo para nós hoje, porque atrás do segue-me vem um apelo de mudança, que eu não sei qual é o seu tamanho, não sei qual é o apelo para você, mas certamente, enquanto vivemos nesse mundo, existe alguma coisa para melhorar, porque se a gente conseguisse a perfeição aqui, né, não precisava de céu. Mas se ainda estamos aqui é porque atrás do segue-me de Jesus tem alguma coisa para crescer, alguma coisa para melhorar, alguma coisa para aperfeiçoar, alguma coisa que ainda nos falta. Que eu e você possamos nos entristecer por aquilo que nos falta, mas em vez de sair tristes, que nós possamos atender o convite de Jesus e ter uma vida seguindo o Mestre. É o meu desejo, é a minha oração. Amém. Eu sou melhor que ninguém, nem mereço
teu perdão vem me envolver, só por sua graça e poder, eu entendo o que fazer. Vivo, não mais eu, Jesus habita em mim. Se hoje você ouvir a voz de Deus, não tente se esconder, pois Ele chama com paciência e tanto amor por você. Não deixe passar a chance de aceitar a vida em Jesus, e as suas noites, outrora tristes, vão se encher de luz. Mesmo sem saber como orar, você pode encontrar a esperança e o louvor, a justiça no Senhor. Logo tudo irá passar, nosso tempo acabará. Vamos permitir que Cristo viva em nós. Se hoje você ouvir a voz de Deus, não tente se esconder, pois Ele chama com paciência e tanto amor por você. Não deixe passar a chance de aceitar a vida em Jesus, e as suas noites, outrora tristes, vão se encher de luz. Se hoje você ouvir a voz de Deus, não tente se esconder, pois Ele chama com paciência e tanto amor por você. Não deixe passar a chance de aceitar a vida em Jesus, pois esta vida é vida eterna. Basta se entregar a Jesus. Vamos nos colocar em pé e vamos falar com Deus. Bondoso Pai, que o Teu convite, que a Tua palavra, que o Teu amor e a Tua graça possa alcançar o nosso coração nesse dia de hoje e em todos os dias da nossa vida. Que o nosso coração e a nossa mente possam ser sempre sensíveis às Tuas admoestações, e que o nosso convite e que a nossa resposta possam ser sempre sim. Sim aos Teus convites. Cuida de nós, leva-nos em paz para as nossas casas. Abençoe os nossos queridos, a nossa família, e cuida da Tua igreja. Em nome de Jesus oramos. Amém.